Éxodo 6, do versículo 19 até o 22. Diz assim: Os que vieram do cativeiro celebravam a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem. E todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Estamos na segunda mensagem sobre Esdras, sobre este texto. Haverá uma terceira, pelo menos uma terceira, ou talvez uma quarta, para podermos exprimir este texto e perceber o contexto, mas separamos algumas coisas. Versículo 19, relembramos uma vez mais. Celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, num dia específico, numa data específica, como Deus tinha ordenado. Vemos que a celebraram no versículo 20 como um só homem, o mesmo sentir, o mesmo pensar, um só homem. E para que eles celebrassem a Páscoa como um só homem, foi necessário que houvesse uma limpeza, uma purificação. É sobre isso que vamos falar hoje. Vemos no versículo 21 que depois de estarem limpos os sacerdotes, aqueles que vieram do exílio, unindo-se a eles, e essa união a eles fez com que se limpassem da imundícia dos gentios, versículo 21. Ou seja, das tradições pagãs, do pecado, etc. Vemos quando eles obedeceram, quando eles cumpriram, quando eles se sujeitaram aos mandamentos, houve gozo e alegria. Isto está escrito no versículo 22. Só que há um pormenor muito interessante. É que o gozo e a alegria não vem de motivações humanas, não vem daquilo que nós sentimos, diz o texto, porque o Senhor os tinha alegrado. O gozo e a alegria vinha do Senhor. E esse gozo e alegria, no final do texto, também não vem para que nós façamos aquilo que entendemos, para que nós possamos levitar, veja no fim, para fazer a obra da casa de Deus. E qual Deus? O Deus de Israel. Era necessário que dissesse que era o Deus de Israel, porque neste contexto, que vamos perceber mais à frente, havia muitos deuses, havia muitas ideologias, este povo vinha do exílio, vamos falar um bocadinho sobre isso e relembrar, principalmente para que o Rafael saiba o que se está a falar, mas hoje vamos perceber que limpeza foi essa, o que é que Esdras limpou, e vamos perceber de que para comemorar esta Páscoa que eles comemoraram, tiveram que santificar o Senhor. Relembro uma vez mais, são Páscoas diferentes. Há a Páscoa dos judeus, estabelecida para os judeus, a qual Jesus comemorou na ceia do Senhor, e durante essa Páscoa instituiu a Páscoa, a ceia do Senhor, a nossa Páscoa, que é Cristo, como diz a Bíblia, e os símbolos agora é o pão e o vinho. Vamos continuando a falar disso, e na última mensagem sobre este texto vamos engrandecer e explicar ainda melhor. Mas antes de avançarmos, vamos resumir o que falamos na semana passada. Temos as 12 tribos de Israel situadas em Israel, morre o rei Salomão, o filho do rei Salomão, Roboam, assume o reino. Temos Roboam a reinar, coloca um jugo muito pesado sobre o povo e eles separam-se. E temos Jeroboam que vai para o norte, temos Roboam que está no sul. As 10 tribos do norte pecam. Vimos na semana passada que o exílio não foi por um Deus sarcástico, ou porque sim, ou porque foi porque o povo pecou. Literalmente está escrito na Bíblia, porque eles pecaram, foram exilados, porque abandonaram o Deus verdadeiro, foram disciplinados, e tinha sido algo que Deus tinha profetizado, até através do rei Salomão, e o próprio rei Salomão tinha orado sobre isso, e dizia: Senhor, se nós formos exilados por causa do nosso pecado, e se orarmos, arrependermos em direção à cidade santa, tu traz-nos de volta. Isso era algo profético. Até o próprio Deus, quando levou cativo o povo para o Egito, também profetizou isso a Abraão. Então Deus sempre avisa. Lemos neste texto também que Deus deu a oportunidade do arrependimento ao povo.
disse, vocês se arrependerem, se voltarem aos caminhos, não serão exilados, mas eles não se arrependeram e ainda fizeram pior e queimavam os seus filhos aos deuses pagãos, etc. Desde o início vemos Deus dar sempre a oportunidade de arrependimento, como falamos, quando Caim pecou, matou o seu irmão, Deus perguntou-lhe, Caim, o que é que fizeste? Caim podia ser arrependido, podia ter confessado e escondeu o seu pecado. Deus dá-nos sempre a oportunidade do arrependimento e confissão do nosso pecado, sempre. Não podemos culpar a Deus de que Ele não nos dá a oportunidade de arrependimento e que Ele não nos avisa, principalmente através da sua Escritura. Então o povo do norte é levado em cativeiro para a Síria. A Síria tinha como capital Nínive, aquela cidade grande cidade a qual Jonas foi evangelizar. Esse cativeiro começou no ano 722 a.C. 722 a.C. Foram levados e a terra ficou deserta no norte de Israel. Essas 10 tribos desapareceram de lá e foram levadas em cativeiro. E como as terras ficaram desertas, o rei da Assíria mandou para lá ímpios, habitantes de Cuta, habitantes da Babilónia e outras terras, e foram habitar nas terras santas. Então Deus, o que é que ele fez? Enviou leões para que os matasse. Não os matou a todos, matou alguns. Okay. Então isso chegou ao ouvido dos reis da Assíria, do rei da Assíria. E o que é que ele fez? Para que aquele povo aprendesse as leis de Deus, enviou para lá sacerdotes que tinham sido levados em cativeiro para a Síria. E ao enviar sacerdotes para lá, ensinou um povo pagão, idólatra, ímpio, as leis de Deus. E fica registado nos textos de uma semana passada que eles, atenção a isto, temiam a Deus, mas continuavam a adorar também os seus deuses. Temiam a Deus e praticavam os seus pecados. Então isto sempre existiu. Pessoas que temem a Deus, mas vivem uma vida paralela. E desse povo, dessa mistura, nasce um povo chamado os samaritanos. Os samaritanos não nasceram da mistura dos dois exílios, nasceram da mistura do primeiro exílio só das 10 tribos do norte. Tanto que a Samária era a capital do reino do norte, em Israel. E nascem os samaritanos. E esse nome é importante, os samaritanos, porque vai aparecer na história e vão ser recordados ao dia de hoje. Hoje vamos voltar a tocar nos samaritanos, que é um povo que ficou a habitar naquela zona. Apesar de se ter estendido por todo Israel, eles faziam parte da zona norte. Esses samaritanos, a famosa samaritana com quem Jesus falou no poço de Jacó e disse que procurava adoradores em espírito e em verdade. Os samaritanos adoravam no monte Gezirim, que era no norte. Os judeus adoravam em Jerusalém, onde estava o templo. Neste caso já não havia templo, como vamos perceber. Como é que o templo foi derrubado? Porque anos mais tarde, depois do primeiro exílio, mais ou menos 90 anos depois, por causa do pecado, as duas tribos do sul que estavam lá em Jerusalém, que estavam lá no sítio onde eram feitos os sacrifícios, estava lá onde estava o templo, que era a tribo de Judá e Benjamim, por causa do seu pecado, são levadas também em cativeiro para a Babilónia. Recordando esse famoso texto do rei Joaquim, que estava doente. Um rei que tinha posto as regras de Deus, um rei que tinha um bom testemunho e ficou doente e orou a Deus, e Deus deu-lhe mais 15 anos de vida, essa famosa história. Deu-lhe mais 15 anos de vida, e quando o rei da Babilónia soube que o rei Joaquim, lá em Judá, estava doente, enviou-lhe presentes, enviou-lhe emissários. O rei de Israel mostrou-lhe toda a terra, mostrou-lhe a casa do Senhor, mostrou-lhe os pertences de Deus, e chega o profeta Isaías e diz: o que é que tu fizeste? Entre aspas. Mostrei-lhe tudo. Isaías profetiza que esse povo seria levado em cativeiro para a Babilónia, e tudo isso pareceu bem aos ouvidos do rei Joaquim. Recordamos uma vez mais, é melhor morrer antes com uma história bonita, entre aspas, para a glória de Deus, do que pedir a Deus por mais 15 anos de vida e fazer esta miséria. Anos mais tarde, Nabucodonosor II invade Israel, cumpre-se a profecia e levou em cativeiro o povo de Israel. Isso não foi feito de uma só vez, foi por etapas. Por etapas foi levando em cativeiro para a Babilónia. Nesse então temos o profeta Jeremias, temos o Daniel, que explica a história de Sadraque, Mesaque, Abednego. E da mesma forma que o cativeiro foi feito por etapas, o regresso também foi feito por etapas. E aí chegamos ao livro de hoje,
chegamos ao livro de Esdras e vamos perceber que o contexto que vivia este livro é muito parecido com o nosso contexto aos dias de hoje. Vamos perceber de que Jerusalém tinha sido destroçada, não havia templo, não havia muros. Quando eles foram invadidos pelos babilónicos, arrasaram com Israel, arrasaram com Jerusalém, e anos mais tarde começa um regresso. E agora ainda entramos no texto de Esdras e vamos esmiuçar e vamos perceber que o contexto que está aqui neste livro é bastante parecido com o nosso, e é bastante atual e vai nos ajudar. Então percebemos o que é que se passa aqui. Como nós lemos, há aqui uma Páscoa comemorada, mas para que se comemorasse essa Páscoa, há todo um contexto histórico à volta deste livro. O povo, que estava no exílio sem praticar as festas de Deus, estava no exílio sem temor às leis de Deus. Recordamos uma vez mais de que perante tanta gente, só 3 homens se negavam a dobrar Santa Estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego. Perante esse decreto no horário, onde havia tanta gente, só fica registado Daniel, orava 3 vezes ao dia. Então percebemos que foi um tempo de fraqueza espiritual, foi um tempo de disciplina, foi um tempo onde o povo esqueceu os mandamentos de Deus e se entregou aos mandamentos do mundo, se entregou à idolatria. Então foi necessário uma limpeza. Este livro de Esdras, isto é muito importante, foi escrito no ano 440 a 460 antes de Jesus Cristo. Ou seja, Esdras já está a chegar quase ao fim do Antigo Testamento, de onde vem depois aqueles 400 anos sem profecia. Ou seja, temos Esdras, até chegar ao último profeta foi Zacarias, depois existem 400 anos sem profecia, até que chega João Batista, o último dos profetas que anuncia o profeta de profetas, o rei de reis e o senhor de senhores. Então temos os exílios, temos estes profetas, temos estes escribas como Esdras, temos os últimos profetas até chegar a Zacarias, depois entramos em 400 anos sem profecia em Israel. Sempre que toco neste tema relembro 400 anos sem palavra de Deus, porque a profecia era a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, e para eles a palavra de Deus era um profeta enviado por Deus que falava aquilo que Deus ordenava. 400 anos sem profecia. E quando chega João Batista, não disse: Deus te ama. Deus tem um plano maravilhoso para a vossa vida. Venham a Cristo e os vossos problemas vão acabar. Não. Perante um povo, 400 anos sem a voz de Deus, chega João Batista e diz: arrependei-vos. Raça de víboras. Arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Mensagem do arrependimento, que é a única mensagem que dá acesso a conhecer o resto da mensagem, o amor de Deus, a graça de Deus, aquilo que Jesus fez na cruz. A história de Esdras foi contada neste livro, 81 anos, ou seja, equivale a 81 anos de história, tudo aquilo que está neste livro, durante 12 capítulos. Nesta história vemos que Deus usa quem Ele quer. Da mesma forma que usou reis neste mundo, podemos contextualizar, usou primeiro-ministros, ONU, OMS, ou quem seja, para os levar em cativeiro, da mesma forma usou reis para os trazer de volta do cativeiro. Começou por usar Ciro. Isto tudo começou em 539 a.C., quando Ciro decreta que o povo deveria voltar à terra prometida e reconstruir o templo e os muros. Depois teve Cambises, depois teve Dario, depois teve Xerxes, depois teve Artaxerxes. Também percebemos da mesma forma que neste mundo, o rei deste mundo leva pessoas em cativeiro, que é o diabo. Da mesma forma, o rei de reis, o senhor de senhores, que é Jesus, é aquele que liberta. Nada de novo debaixo do sol, a história repete-se. Só que é muito interessante que este retorno de o povo para Israel, que é feito em etapas, primeiro, nós percebemos na semana passada e vamos recordar, foi feito com Jerobabel, que encontramos nos primeiros capítulos. Jerobabel vem de Israel. Jerobabel, quem é o Jerobabel? Era um judeu da descendência do rei David, que vem do cativeiro. Quando ele vem, Jerobabel, encontra-se em Esdras 2, vem para levantar o templo, porque o templo estava arrasado. Então vem Zerobabel para levantar o templo, e nos últimos capítulos temos Esdras, que é o qual dá o nome ao livro e é o que está a contar esta história. Na outra parte vem Esdras,
na outra segunda levada de pessoas que vêm do exílio, para continuar essa reconstrução, para continuar a limpeza da impiedade, para continuar a limpeza da idolatria. E depois temos um personagem que aparece noutro livro a seguir, que são contemporâneos, que é Neemias, que vem levantar os muros da cidade. Então vamos tocar em alguns versículos que nos relembram essa história. Mas todo este regresso, este retorno, não simplesmente é um retorno físico, mas é um retorno espiritual. Não simplesmente é estabelecer um templo físico, mas é estabelecer um templo espiritual, é voltar a construir um culto em comunhão e em povo. Isso baseia-se em 3 pilares e em 3 fundamentos. Se nós vamos ler o livro de Esdras, o livro de Neemias, a reconstrução da vida espiritual de um povo que vinha ímpio, em pecado, baseou-se em 3 coisas. Isto é muito importante para nós, porque aquele que é salvo vinha também de um cativeiro de Satanás. Vinha também cheio de idolatria, cheio de mundo, cheio de pornografias ideológicas, cheio de ídolos, cheio de coisas que não adoravam Deus. Então começa uma limpeza. E essa limpeza, neste livro, de um povo que vinha sem Deus, baseou-se em 3 coisas. E estes meios de graça que Esdras instituiu foram 3, que foi o culto ao Senhor, porque o povo tinha deixado de cultuar a Deus, a oração e a palavra de Deus, a lei. Então, se nós queremos ver alguém caminhar, ou se queremos caminhar com Deus, se queremos estar em paz para com Deus, se queremos crescer em santidade, se nós temos uma vida de culto, estabelecemos o culto a Deus, se nós temos uma vida de oração e arrependimento, se nós temos uma vida de leitura e aprendizagem da palavra de Deus, temos aqui uma base, um trípode, um assento perfeito para caminharmos em santidade. Vamos desglossar na palavra de Deus, em Esdras e também em Neemias, esses 3 meios de graça que foram implementados. E vamos começar pelo início. Vejam bem, em Esdras 3, versículo 10. Um texto brutal, bastante conhecido na igreja, e é por aí que recomeça tudo. Esdras 3, versículo 10. Diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo de Deus, do templo do Senhor, porque o templo estava destruído, quando os edificadores, ou seja, os construtores, quem é que são os construtores? Quem é que edifica a casa de Deus? As pedras de Deus. Nós que somos pedras vivas. Quando os edificadores lançaram o alicerce do templo de Deus, apresentaram-se sacerdotes paramendados e com trompetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, segundo as determinações de David, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças a Deus com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com alta voz, louvando a Deus por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes, dos levitas, das cabeças das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, ou seja, a primeira casa do rei Salomão, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com grande grito e que as vozes se ouviam de muito longe. Um gozo, uma alegria por ver novamente levantado o templo de Deus. Um gozo e uma alegria daqueles que viam pela primeira vez e daqueles que se lembravam como era e como estava a ser levantado. Isto é muito importante para nós. Então havia pessoas que tinham visto o templo como ele era e agora estavam a ver, imagina chegarem a Israel, verem tudo destroçado, tudo arrebentado e agora colocarem a primeira pedra. Depois de terem vindo de um exílio, de um mundo de pecado, de onde se levantava aquela estátua para que tocassem perante a estátua no Nabucodonosor. Eles choravam e outros gritavam de júbilo. E a primeira é muito melhor que a segunda. Mas pensem nisso. O mais importante, contextualizando para nós. O que é que eles lançaram? A primeira pedra. O alicerce. Vocês lembram-se da conversa dos discípulos, dos apóstolos,
quando estavam com Jesus Cristo e olhavam para o templo levantado e diziam assim: Senhor, olha que pedras, olha que beleza. E muitos de nós também, Deus nos livre também a barbaridade, quando vamos a uma igreja, olha que paredes, olha que cores, olha que decoração. Não. O importante é o alicerce, é a rocha que é Cristo, é o fundamento. E se no fundamento de uma casa, como nós lemos em Lucas nessa profecia, nessa parábola, peço desculpa, a casa sobre a rocha e sobre a areia, aquele que não tem casa sobre o fundamento, sobre a rocha, pode levantar as paredes mais bonitas, pode saber de teologia, pode ler 1001 livros, se o fundamento não é Cristo, se a rocha e o fundamento não é Jesus, nada servirá e todo se derrubará. Então eles põem o fundamento, eles levantam a casa do Senhor, uma casa que tinha sido desmoronada. A reconstrução do templo é uma clara necessidade de voltar ao culto de Deus. A falta de culto é uma afronta ao Criador, a tal ponto que o profeta Ageu, em Ageu capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: porventura é para vós tempo de alicerçares as vossas casas forradas, enquanto a casa de Deus fica deserta. Ou seja, o profeta Ageu, através do Espírito Santo, exortava ao povo: como é que é possível? Vocês estão a reconstruir as vossas casas, a construir casas tão bonitas e não têm zelo por reconstruir a casa de Deus. Nós sabemos que agora não temos que construir um templo físico, porque o templo é espiritual, mas nesse tempo era uma ordem, era uma ordenança ter um templo físico. E o povo levantava as suas próprias casas e descuidava a casa de Deus. O profeta Zacarias, já no final do Antigo Testamento, também faz menção à história que estamos a ler hoje, sobre Zorobabel. E diz em Zacarias 4, versículo 9 e 10. As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos acabaram, para que saibam que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, vejam bem, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegravam vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra de Deus. Ou seja, É prumo, desculpa. prumo é um instrumento de construção. Aos dias de hoje, é aquela linha azul que se põe a alicerçar, Okay, para tirar a medida, alinhado. Okay. Sim, vejam bem. E não cita o martelo, que é um instrumento de força, cita o prumo. O prumo dá a noção de medida, dá a noção de perfeição. Vendo o prumo de Zorobabel, a medida certa. E sobre este prumo, Zorobabel diz: esses são os 7 olhos do Senhor, o 7, aquele número perfeito, aquele número idílico. Como querendo dizer, quando tu tens o prumo, quando reconstróis a medida de Deus, os olhos de Deus estão contigo. E os olhos de Deus percorrem toda a terra. Vejam bem a tarefa que nos é encomendada. E em Esdras, como estamos a ler hoje, vemos que o povo também contribuía para a edificação. Dava daquilo que era seu para a edificação. Capítulo 2, versículos 68 e 69. Capítulo 2 de Esdras, versículos 68 e 69. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habitava em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para estabelecerem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dracmas e em prata 5.000 libras, e 100 vestes sacerdotais. Esta edificação da casa do Senhor não foi por vontade própria. Esta edificação foi algo espiritual. Vemos que as pessoas davam daquilo que tinham e queriam que a casa se levantasse. Diz também Esdras 2, versículos 61 e 62. E dos filhos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, dos Gileaditas, que foi chamado por nome. Estes procuraram seu registro entre os que estavam arrulhados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. Ou seja, havia gozo por colocar os fundamentos, as pessoas davam,
os levitas recebiam para construir, mas fica também registado em Esdras 2, 61 e 62, que nem toda a gente pode edificar a casa do Senhor. Fica registado literalmente na palavra de Deus de que aqueles que não estavam escritos nas genealogias estavam considerados imundos. Da mesma forma, aos dias de hoje, aquele que não é nascido de novo, aquele que não tem um coração regenerado, não pode fazer parte do templo, aquele que pratica o pecado, tem que ser expulso e não pode participar dessa edificação. Por mais que seja escasso financeiramente os recursos, por mais que haja poucos, vemos neste contexto que Esdras fez uma limpeza e nem todos puderam participar da edificação. Registado está. O segundo meio de graça pelo qual Esdras empreendeu a retoma do povo à adoração foi a oração. Esdras 9, versículo 3 e 5. Vejam, 9, versículo 3 ao 5. A oração, mas não é uma oração superficial, é uma oração de sujeição poderosa. Vejam bem, Esdras 9, 3 e 5. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes, o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba. Sentei-me atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. O contexto desta oração é que Esdras tinha percebido que aquelas pessoas do cativeiro se tinham casado com mulheres que não eram do povo de Deus. E tudo isso os levou a rasgar e arrancar as suas barbas. Simplesmente porque eles se casaram com mulheres que não eram do povo de Deus. E podem ver isso no capítulo 9 e 10. O contexto é muito bom. 10:1, também no mesmo contexto. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, postrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele uma grande congregação dos homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro, um quebranto. Também Neemias, no capítulo 9, no versículo 1, dizia: E no dia 24 do mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. A confissão de pecado e oração, em Esdras 9, versículo 6, e disse: Meu Deus, estou confuso, estou envergonhado, para levar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Uma noção de pecado verdadeiro, não uma oração superficial. O povo já não podia mais compactuar com a mentira e a verdade, com o ímpio e o santo, com o profano e o santo. Não podia mais compactuar com estar com um pé no mundo e com um pé nas coisas de Deus. Não podia mais compactuar e estarem pessoas casadas com ímpio e descasadas. E houve uma limpeza profunda e o povo chorava amargamente. Agora atenção, muita atenção, Esdras 8, versículo 21 ao 23. Esdras 8, versículo 21 ao 23. Este texto tem que nos humilhar, tem que nos envergonhar, porque nós sempre dizemos: é que os judeus não comemoram a Páscoa verdadeira. Sim, comemoram a Páscoa que Deus instituiu, mas não comemoram a Páscoa que realmente liberta, que é a Páscoa que o novo nascido comemora, que é o novo pacto a sair do Senhor. Mas os judeus fazem isto e guardam aquelas férias. Mas os judeus, atenção, como em Esdras, deviam nos humilhar como eles se comportaram. E vejam bem o que é que Esdras fez no capítulo 8, versículo 21 ao 23. Atenção a este texto. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Avá, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque, atenção agora aqui, porque tinha vergonha de pedir ao rei do exército de cavaleiros que nos defendesse do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles.
mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e moveu-se pelas nossas orações. Ou seja, Esdras, que é o segundo grupo a voltar do cativeiro, por ordenança do rei daquele então, manda Esdras voltar a Israel e manda Esdras reconstruir e participar da reconstrução do templo. Vamos ler isso mais à frente, quando tocarmos no ponto das Escrituras. E Esdras tinha um caminho largo, um caminho com mulheres, com crianças, que ia encontrar salteadores, que ia encontrar adversários, jejua ante Deus e ora para não pedir nada ao rei. O rei que o tinha mandado. Porquê é que ele não queria pedir? Porque tinha dito àquele rei, tinha um Deus poderoso, tinha um Deus grande, tinha um Deus forte. E como é que nós, tantas vezes na nossa vida, é que o meu Deus é poderoso, o meu Deus é grande, o meu Deus criou os céus e a terra, o Deus abriu os mares. E quem é que nós vamos queixar? A quem é que nós vamos contar os nossos lamentos? Os nossos vizinhos sabem os nossos problemas? Os professores sabem os problemas? As autoridades sabem os problemas? O médico sabe os problemas? As pessoas desconhecidas contamos a nossa vida a toda a gente? Lamentamos, choramos constantemente? E andamos a dizer mal do nome de Deus constantemente às pessoas que nos rodeiam. Mas depois chorarmos, lamentarmos, queixarmos e dizer assim, é que Deus é poderoso, deu o filho numa cruz. E essas pessoas pensam assim, como é que tu me estás a dizer que Deus é poderoso, grande, perfeito, deu um filho a morrer na cruz e estamos a lamentar e a chorar constantemente por aquilo que está a passar na tua vida? Estavam no cativeiro estes homens. Eram humilhados pelos ímpios e não se queixavam. E não pediram nada aos ímpios para não sujar o nome de Deus. Isso é o ponto. E nós, pelas nossas misérias, pelas nossas necessidades, pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas de saúde, pelos nossos problemas financeiros, andamos a chorar para os ímpios constantemente e a sujar o nome de Deus. E os ímpios dizem assim, então porquê que eu vou a Deus? Se tu és o miserável, se eu sou o miserável, que ando-me a queixar constantemente do Deus. Porquê que eu quero esse Deus se tu andas sempre a queixar do Deus que tens? Estão a entender o que eu estou a dizer? Estão a entender? Só sujamos o nome de Deus. O que é que Esdras fez? Manteve-se caladinho, jejuou a Deus, orou, Deus socorreu. E nós dizemos, Deus tudo sabe. Deus é omnisciente, omnipresente. Mas não vamos a queixar-nos aos homens. Isso não faz sentido nenhum. Sujamos o nome de Deus. E quando nós mais nos queixamos aos homens, é porque é sinal que nos estamos a queixar pouco a Deus. Porque quanto mais nos queixamos a Deus, adoramos a Deus, louvamos a Deus, mais nos conformamos à sua vontade e percebemos, Senhor, Tu não queres que a situação mude, Tu queres mudar-me a mim. E aí deixamos-nos queixar para os homens. Porque quando nos queixamos para os homens, estamos a sujar o nome de Deus. E não quer isso dizer que não precisamos de... Eu não quero isso dizer que não podemos usar um médico na enfermidade. Um apoio na escassez. Mas esse não é o nosso primeiro auxílio. É Deus o nosso auxílio. Não podemos andar a confiar nas forças humanas, nem muito menos nos crentes. O maldito homem confia no homem escrito está. É Deus que nos vai salvar. É Deus que nos vai socorrer. E se Deus não é o nosso alicerce, o nosso fundamento, tudo o resto se vai derrubar como naipes de cartas. E todos nos vão falhar. Porque eu, por mais que possa amar a minha mulher que está aqui à minha frente, eu vou falhar à minha mulher. Por mais que a minha mulher me possa amar, que está aqui à minha frente, ela vai-me falhar. Mas nunca Deus nos vai falhar. Por isso eu sempre digo, o meu descanso não é que a minha mulher confie em mim, é que a minha mulher confie em Deus. Porque assim não me vai falhar a mim. E assim sucessivamente. O meu descanso não é que tu, Rafael, confies em mim, é que tu confies em Deus. E assim não me vais falhar a mim, e assim sucessivamente. E é em Deus temos que confiar, e é a Deus temos que adorar, e é a Deus temos que obedecer. O terceiro meio de graça, as Escrituras. O que vamos dizer seria suficiente para terminar, mas vamos só até ao meio de graça das Escrituras para não deixá-lo solto. As Escrituras, a base, o fundamento, como regra de fé e prática da comunidade dos fiéis. As Escrituras. Esdras estabeleceu as Escrituras e Neemias também. Não vamos ler em Neemias,
Mas em Neemias encontramos pela primeira vez a ordem do culto, as Escrituras como centro, o povo reunido para ouvir a lei do Senhor. E em Esdras isso fica evidente e claro. Esdras 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado no seu coração para quê? Buscar a lei do Senhor. E não só buscar a lei do Senhor para aprendê-la, para discuti-la, para sabê-la. Vejam bem, e para cumpri-la. E não só cumpri-la para ser aplaudido, mas também para ensiná-la em Israel. Os seus estatutos e os seus juízos. Estão a entender? Não diz aprender sobre o amor e a graça. A lei, porque através da lei vem a noção do pecado e só aí desfrutamos da graça. E não veio aprender simplesmente para saber, senão para praticar e também para ensinar. Isso tantas vezes eu vos digo. A melhor forma de ensinar é aprender. E a melhor forma de aprender é praticar. E aqui está num só versículo. Vejam bem, relembram o versículo. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar a Israel. Esdras 7, versículo 1, 11 ao 14. Esdras 7, versículo 11 ao 14. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei, ou seja, esse rei a quem ele não se queixou, tinha dado uma carta a Esdras. E vamos perceber de que este rei, que deu a carta a Esdras, era temente a Deus. Mas mesmo sendo temente a Deus, Esdras não lhe pediu nada. Atenção a isto, hein? Ele é Deus também. Vamos ver que este rei, já trouxestes, está agora aqui a dar regras a Esdras, dá regras específicas para voltarem a Deus e à sua lei. Mas foi este mesmo rei que Esdras não se queixou. E foi-se queixar ao Rei de Reis e ao Senhor de Senhores. Mas lemos, Esdras 7, do 11 ao 14. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Vejam a carta. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Senhor, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir ter contigo a Jerusalém, vá, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. E segue, capítulo 7, versículo 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia maestros, juízes, que julguem a todo o povo que está além do rio, a todos os que sabem a lei do teu Deus, ao qual não a sabe, tu lhe ensinarás. Isto é brutal, não é? É que este rei manda Esdras falar sobre a lei do teu Deus. É muito interessante. Vejam o testemunho de Esdras, ao ponto daquele rei Artaxerxes ficar extasiado por ver como Esdras era zeloso pelo seu Deus. E manda-lhe, vai para lá, para Jerusalém, e diz no versículo 25, vai guardar as leis e ensinar a quem não sabe. E mesmo este rei, sendo um temeroso, entre aspas, e um respeituoso da lei de Deus, Esdras não lhe pede apoio. E pede apoio a Deus. Incrível. Que Deus nos ajude e que estes textos se possam cravar na nossa alma para daqui para a frente haver uma mudança em nós. E atenção, Esdras 10, versículo 2 e 3. Esdras 10, versículo 2 e 3. Então, Secanias, filho de Jeziel, e dos filhos de Elão, 2 e 3. Então Secanias, filho de Jeziel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras e dentro do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus de despedirmos todas as mulheres e os nascidos delas, ou seja, os filhos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Ou seja, não foi uma decisão humana, é a lei de Deus. E estes sacerdotes, que se viram cheios de pecado, perante a lei de Deus, mandaram embora aquelas mulheres que tinham trazido do exílio, que não eram do povo de Deus.
e os seus filhos. E estes filhos não eram recém-nascidos, porque fomos ao livro de Neemias, que lhes agarrou pelos cabelos, e esses filhos já falavam a língua daqueles povos. Eram filhos já crescidos, e mandou-os embora. Houve uma limpeza interior e externa, porque aquilo que é limpo internamente, exteriormente também vai atuar. Então, esses 3 meses de graça, Esdras destaca como um plano da salvação para aquele povo, para o reconhecimento da dependência de Deus, e os passos são claros, à procura do culto, da oração e da Bíblia. Vejamos também um motivo por qual Esdras e Neemias queriam voltar do exílio. Os motivos pelo qual eles queriam voltar do exílio e reconstruir a casa de Deus não era para ter um templo próprio. Não era para ser pastores, porque muitos dias de hoje querem edificar a casa de Deus para ter uma comunidade, para terem membros, para terem uma igreja grande, para terem likes no YouTube, para escreverem livros. Miseráveis de nós, quem nos livrará deste corpo de morte. Essa não foi a motivação de Esdras e Neemias. Vamos ver na Bíblia que motivações estes homens tinham. O contexto é muito parecido com os nossos dias. Tal e qual. Estas pessoas viviam em prisão, estas pessoas estavam exiladas. Vemos na Bíblia que o exílio é claramente o domínio do pecado. Deus fala isso em relação ao Egito. Vocês estavam no Egito, estavam escravos. Para nós, aos dias de hoje, não estávamos escravos no Egito dos nossos pecados, estávamos escravos a Satanás e fomos libertos por Jesus. O contexto é bastante parecido. E no testemunho de Esdras e Neemias, não vamos ouvir eles dizerem: é que eu era triste e fui a Cristo e agora sou feliz. É que eu não tinha nada e agora também não tenho nada, mas sou feliz. É que vi uma doença e agora fui sanado e estou feliz. Isto são os testemunhos de muitos que se dizem cristãos aos dias de hoje. É que Deus deu, Deus fez. Vejamos bem na palavra de Deus qual foi a motivação de Esdras para voltar a Jerusalém e reconstruir os muros. Esdras 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A felicidade de Esdras era a felicidade de Deus. Da mesma forma que o texto que nós lemos sobre a Páscoa, quando eles obedeceram, Deus trouxe a felicidade. Quando eles estavam felizes, edificaram a casa de Deus. Vemos também o contexto de Neemias. Não precisam de ir, eu mesmo vou ler. O contexto de Neemias, quando foi reconstruir os muros, é muito parecido. Vejam bem. Diz assim Neemias 1, versículo 8 a 11. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertireis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. E então, ainda que os nossos rejeitados estejam na extremidade do céu, e de lá os juntareis, os trarei ao lugar que tinha escolhido para ali fazerem o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento aos teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era Neemias o copeiro do rei. Ou seja, Neemias ouve que em Israel os muros estão derribados. Em oração relembra as promessas de Deus. Em oração pede que os mandamentos sejam postos. E diz assim Neemias 2, do 1 ao 5. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, interessante, no mês de Nissan, que é o mês da Páscoa, no ano 20º do rei Astaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca tinha estado triste diante dele. Isto é muito importante. Ai, Senhor. Depois de Esdras, que não se queixava para o rei, vejam bem, releio outra vez. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Astaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e peguei o vinho diante do rei. Porém, eu nunca tinha estado triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois estás doente? Não é isso senão tristeza no meu coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não
estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas em fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros dos meus pais, para eu ir e a reedifique. Neemias era o copeiro do rei. Era aquele homem que provava o vinho antes do rei beber. E se o vinho tivesse envenenado, Neemias morria. Era escravo do rei. Era exilado. E mesmo exilado, sendo escravo daquele rei, nunca o seu rosto estava triste. Nunca o rosto estava triste. Estava triste. E o dia que o seu rosto apareceu triste perante o rei, não foi por necessidades próprias, por necessidades físicas, por necessidades financeiras, por necessidades materiais, foi porque a casa de Deus estava em ruína. Quando lhes chegou aos ouvidos, porque antes não havia Facebook na internet, quando lhes chegou a mensagem de que lá a terra, aquela terra do Rei de Reis e Senhor de Senhores, estava em ruínas. E aí apareceu triste. O zelo deste homem era que a ruína, era que o nome de Deus, era que a casa de Deus não estava edificada. Nós hoje sentimos tristes porque a nossa casa física aqui está arruinada, porque o nosso templo físico, o nosso corpo está arruinado, e não porque o templo de Deus está em ruínas, ou nós espiritualmente estamos em ruínas. E é isso que nos deve fazer ter zelo, e é isso que nos deve dar a vontade de reedificar e a vontade de levantar. E atenção! Porque percebemos em Esdras que ele tinha uma posição muito perto do rei Artaxerxes. E percebemos aqui também em Neemias que ele tinha uma posição muito perto do rei, era copeiro. Eles não viviam mal. Estão a entender? Eram escravos, entre aspas, com um rango elevado. Venham-se ter acomodado. Eu não estou tão mal aqui. Mas não. O seu zelo, preferiam deixar tudo. E foram para a guerra, porque se der um contexto, houve guerra quando voltaram a Israel. Houve opositores. Mas vamos embora levantar o nome de Deus, edificar a casa de Deus. Quando a pureza de Deus, os mandamentos são colocados no devido lugar, a idolatria é sempre destruída. A lei guardada, e vemos sempre o desenho da Páscoa a ser comemorada. Sempre que o povo sai da idolatria, sempre que o povo se arrepende dos seus pecados, a primeira festa a ser posta é a Páscoa. Vamos falar disso mais vezes. Isso acontece também em Rosias. Estamos a ver isto aqui. A Páscoa é comemorada. E vocês podem pensar assim, mas Pedro, tanto Jerobabel, como Esdras, como Neemias, viviam num contexto espiritualmente falando muito fácil. Porque antes não havia oposição que nós tínhamos. Mentira. Porque nós queixamos que temos os muçulmanos, nós queixamos que temos os budistas, nós queixamos que temos os impérios, nós queixamos disso e daquilo. Mas o contexto filosófico, o contexto histórico pelo qual Esdras vivia e teve que trazer de volta a lei à mente do povo, o povo vinha contaminadíssimo. Não só pelas estátuas no Nabucodonosor, mas por um contexto, não sei se vocês sabem sobre isso, vão ficar admirados. Ou seja, Esdras, 460 anos antes de Jesus Cristo, vivia num contexto brutal. Vejam bem. Zoroastruta na Pérsia, ano 628 a 551 a.C. Sócrates, Platão, Aristóteles na Grécia, 459 a 384 a.C. Buda na Índia, 563 a 541 a.C. Confúcio na China, 551 a 479 a.C. Havia muitas influências externas. Tudo aquilo que nos serve de reflexo, de rebote aos dias de hoje, nesse então estava no auge. Estava no auge o budismo, o hinduísmo, as ideias filosóficas. Então eu quero dizer com isto tudo, não podemos estar constantemente a lamentarmos, é que as influências são muitas, as tentações são muitas, este povo estava no auge.
dos idealistas que influenciou o mundo até agora. Mas tu achas que aquela influência, uma em Índia, outra no outro lado, já havia chegado ali? Sim, e a própria Bíblia explica isso. Tanto que era normal as influências correrem o mundo, porque a rainha em África, a rainha de Sebá, chegavam lá as influências anos atrás do rei Salomão. Então era normal essas tendências se espalharem pelo mundo. Quando Nabucodonosor levanta aquela estátua no contexto de estudares o original em hebraico, explica que era uma estátua ecuménica. O ecumenismo e as religiões e a adoração a adoração a uma religião mista não é algo que vai acontecer no futuro, é algo que já acontecia no passado. A história repete-se, já acontecia nos tempos de Nabucodonosor e na Babilónia. Então, Esdras faz uma limpeza naquele povo que vinha contaminado por 1001 coisas. Talvez não tivesse tantos adeptos a estas religiões como tem aos dias de hoje, mas também os adeptos que têm hoje são reflexo do que aconteceu anos atrás. Mas estas pessoas tinham estado vivas nesse então. E havia outra força. Agora estamos perante algo que foi rebotado, aqui estava no auge. Eu disse tudo isso para dizer o quê? De que eles também tinham adversidades, também tinham oposições, também tinham guerras espirituais, também tinham problemas financeiros, também tinham problemas físicos. Onde é que se agarraram? Ao culto, à oração e às escrituras. O contexto deles é muito parecido connosco. Limparam a idolatria interna, limparam a idolatria externa, lavaram os problemas em casa, de maus casamentos, maus relacionamentos, expulsaram os sacerdotes que não eram sacerdotes. Tu não estás no livro da lei, vais-te embora. E aí estabeleceram a Páscoa. Esta Páscoa que nós estamos a estudar. E para comemorar a Páscoa em Jesus é necessário haver uma limpeza espiritual. Então todo o contexto de Esdras é bastante interessante para o contexto no qual nós vivemos e no qual enfrentamos aos dias de hoje. Da mesma forma que aquele povo era escravo e foi livre através da palavra, nós éramos escravos de Satanás, fomos livres através da palavra, do Santo Evangelho, e agora para comemorar a Páscoa é necessário haver uma circuncisão de coração em nós. Então, glória a Deus pela sua palavra e que Deus nos ajude, através destes profetas, a caminhar em santidade para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.